Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e essa é a Zona Darkinha. Curta, comente, compartilhe. E hoje a gente vai tentar entender um fenômeno da sociedade brasileira que é o porquê será que o Bolsa Família incomoda tanto a elite. Vamos tentar entender aqui com o nosso amigo Caçador de Histórias, que é o vídeo de hoje. Velocidade é tudo, né? A tecnologia, um Wi-Fi rápida faz diferença. Calma aí, silencie. Sobre o Bolsa Família. Esta semana, a fala de um bilionário foi notícia em vários jornais no Brasil. As pessoas são viciadas no Bolsa Família. Não temos nem a chance de trazer essas pessoas para treinar e conseguir dar uma vida melhor porque elas estão presas no programa. Por outro lado, os jovens não querem mais ter essa relação trabalhista formal, uma carteira assinada e ter que ir todo dia para o mesmo lugar. Aqui não conseguimos porque tem o Estado tutelando. Não é mais como antigamente, que o camarada chegava numa empresa e queria ficar 25 anos. Em outras palavras, o que ele disse foi: hoje ninguém mais quer trabalhar, porque é melhor ganhar Bolsa Família do que trabalhar. A declaração ela foi feita por Ricardo Faria, conhecido como o Rei do Ovo, mas ela vai além de um comentário infeliz. Ela escancara a visão de mundo de uma elite no Brasil que ao longo dos séculos naturalizou a exploração como destino coletivo de uma parte da população, sobretudo a população negra e pobre. Esta frase não causa surpresa, mas é preocupante. Não por sua originalidade, que não tem, mas por aquilo que ela revela: a persistência do incômodo de uma elite que nunca se conformou em dividir o país com quem sempre serviu de escada. Essa não é apenas a opinião do Rei do Ovo. Ela é a voz de um coro antigo que é entoado entre taças de espumantes e da nobreza. Uma fala proferida com desprezo disfarçado de preocupação. O que ele disse, muitos pensam, e o que muitos pensam, outros tantos repetem, com fúria, com naturalidade, com aquela segurança típica de quem nunca soube o que é viver sob o peso da fome. Mas vamos analisar com mais profundidade. Essa não é uma crítica ao Bolsa Família. É uma crítica à ideia de que pessoas pobres, especialmente negras, possam exercer o direito de recusar a servidão. A elite brasileira, ela não tem medo da pobreza, ela tem medo do pobre com escolha. O incômodo não é com o valor do benefício, o incômodo é com o que ele simboliza, a autonomia mínima para dizer não. Por séculos, o corpo negro foi empurrado à servidão, à escravidão, primeiro com a mão de obra escravizada, depois como trabalhador informal, Salve! Professor, muito bom, né? empregada doméstica, camelô, auxiliar de tudo, sem direitos, sem garantias, sem descanso. Ainda hoje, a população negra é a Tô que mais ouvindo. morre cedo, que mais tem filhos na miséria, que mais é assassinada, que menos acumula riqueza. O Bolsa Família, com todas as suas limitações, e as tem, se propõe a romper esse ciclo, ainda que timidamente, e ele permite que uma mãe recuse um emprego que paga menos do que o transporte, que uma avó continue cuidando dos netos, que uma criança vá para a escola sem precisar engraxar sapatos. Isso para muitos incomoda profundamente, porque o Brasil sempre foi confortável para quem tinha alguém abaixo de si. Não é exagero dizer que o Bolsa Família é uma das poucas políticas públicas verdadeiramente redistributivas da história recente do Brasil. Não porque dê muito, mas porque quebra a lógica que só merece quem já tem. Como comprova o estudo feito Boa pelos noite, meu pesquisadores bem. da Universidade de La Plata, os efeitos de longo prazo das transferências condicionais de renda, o caso do Bolsa Família no Brasil. Este estudo analisou os efeitos do programa de forma concreta. E eles concluíram que ex-beneficiários estudaram em média 0,8 anos a mais do que quem nunca recebeu. E que também essas pessoas que no passado receberam Gente, Bolsa isso aqui é muito importante, olha isso. As pessoas estudaram quase 0,8 anos a mais do que quem nunca recebeu. Então, você veja como
O conforto financeiro, gente, isso não é o conforto, é tão mínimo, né? Mas é necessário, aí vamos para a pirâmide de Maslow, que é aquela coisa mais neoliberal que tem, mas que ajuda a gente a entender que se a gente não tem o básico, não tem como a gente priorizar nada na nossa vida. Agora, deixa eu fazer uma coisa bem superficial, que é passar um... Calma aí. Ai, meu Deus. Tem que olhar assim. Já vou dar play. É porque eu tô muito apagada. E eu não racei nada, racei a boca pelo menos, né? Ah, agora acho que melhorou. Só uma boca. Tá apagada. Pronto. Agora vamos voltar. Sua família passaram a ganhar cerca de $250 a mais por mês no mercado formal. E também que tiveram 3,7 pontos percentuais menos chance de precisar de assistência pública na vida adulta. O que isso significa? Eu explico. Isso significa que uma criança negra de uma família extremamente pobre, que teve acesso ao Bolsa Família, tem hoje mais probabilidade de estudar, de escapar do subemprego, de garantir um mínimo de dignidade. Em outras palavras, o programa não só alivia a fome do presente, mas também oferece a possibilidade de transformar o futuro. E mais, tem retorno para isso. Para cada real investido, o retorno na economia é de R$ 1,78, como demonstrou o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Mesmo assim, o investimento é tímido. No Brasil, apenas 0,5% do PIB é destinado ao programa. Mas sabe, enquanto o Bolsa Família é atacado como esmola, há uma outra bolsa que nunca é mencionada: a vantagem sistêmica de ser homem branco no Brasil. A nota técnica número 6 do Observatório das Desigualdades, que é intitulada A Bolsa Homem Branco, título muito curioso, mostra que mesmo com perfis socioeconômicos idênticos, homens brancos em Minas Gerais ganham R$ 742,98 a mais que mulheres e negros no mercado de trabalho formal. Ou seja, se você é mulher e negra, você ganha menos do que todo mundo, né? Vamos voltar aqui. A Bolsa Homem Branco. Observatório das Desigualdades, a Bolsa Homem Branco, uma análise do efeito de ser homem branco sobre a renda em Minas Gerais. Observatório das Desigualdades, que é intitulada A Bolsa Homem Branco, título muito curioso, mostra que mesmo com perfis socioeconômicos idênticos, homens brancos em Minas Gerais ganham R$ 742,98 a mais que mulheres e negros no mercado de trabalho formal. Ou seja, o que eles chamam de mérito tem cor e é subsidiado. O papel do programa Bolsa Família na vida das famílias negras, ele reforça o que já sabemos nos corredores das escolas públicas. Crianças negras beneficiárias do Bolsa Família melhoraram a saúde, a alimentação e também o desempenho escolar. É sobre garantir que essas crianças estejam em sala de aula e não no trabalho infantil. É sobre interromper o ciclo da fome, da miséria e do abandono institucionalizado. De acordo com dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Social e estudo técnico da pesquisadora Maiara Amorim, mais de 73% dos beneficiários do Bolsa Família são negros e pardos. Isto é muito importante.
e 68% das famílias são chefiadas por mulheres negras. Criticar o Bolsa Família como estímulo à preguiça é ignorar ou negar intencionalmente que se trata da maior política pública de enfrentamento à desigualdade racial da história recente do Brasil. É transferir ao oprimido a culpa pela opressão. Ou seja, é uma política que atende principalmente famílias negras. Desta forma, grande parte das críticas ao Bolsa Família se constitui com um profundo viés racista. A trajetória da população negra no Brasil não pode ser compreendida sem o reconhecimento de que a abolição, em 1888, não representou acesso à cidadania, acesso à terra, trabalho ou educação. E sobre isso tenho diversas aulas que eu deixo aqui na descrição do vídeo para que você possa conferir. Mas uma pergunta é muito importante. Por que a elite brasileira teme tanto a dignidade dos pobres? Porque a dignidade é insubordinada. Ela não se curva. Ela não se contenta com o mínimo. Ela não diz obrigado por aquilo que é um direito. E esse é o verdadeiro problema para quem sempre quis uma mão de obra obediente e barata. Este programa, o Bolsa Família, ele desmonta a narrativa de meritocracia pela base. E ele mostra que com uma pequena rede de proteção, o povo pobre, o povo negro, o periférico, não apenas sobrevive, ele sobe, ele pensa, ele recusa, ele questiona. E é exatamente por isso que os ataques ao programa são constantes. Eles vêm revestidos de pseudo-argumentos técnicos, de comparações esdrúxulas, de uma contabilidade moral seletiva que tolera bilhões de isenções fiscais para os mais ricos, mas se escandaliza com R$ 600 para quem não tem o que comer. E sobre subsídio, no Brasil só é problema quando é para o outro. O Brasil é muito generoso com os ricos e é muito mesquinho com os pobres. Esta é a realidade. No Brasil, grandes conglomerados do agronegócio, e não me refiro aos pequenos agricultores, mas os gigantes que controlam cadeias produtivas, exportações e crédito rural, eles figuram entre os maiores beneficiários de subsídios públicos. São isenções fiscais em... Tá anotando? Porque a gente vive numa sociedade que sempre beneficiou pessoas brancas, né, gente? Então, tem uma frase do Fanon que ela é essencial. E aí eu abro aqui meus parênteses, né? A gente sabe que existe brancos pobres, mas a classe abastada rica, ela é branca. Ela é rica porque ela é branca e ela é branca porque ela é rica. Né? Essa é a frase do Fanon. A gente sabe que permeia classe e raça. Permeia, tem esses recortes muito grandes. A gente teve uma ascensão de pessoas negras nos últimos anos. Acho que posso puxar dados, mas vamos ver aqui a ascensão das pessoas negras. Pra eu te dar dados, né? Porque tudo é um dado, tá? Com dado na cara deles. Ascensão social das pessoas negras nos últimos anos. E lembrando que ninguém vai ascender socialmente que ganha Bolsa Família, não. Mas um auxílio como Bolsa Família vai ajudar a mamãe solteira, entendeu? Vai ajudar essa mulher até que ela consiga estudar também. E às vezes essa mulher ela não tem ajuda. Às vezes é ajuda da própria mãe dessa mulher, né? Então fica com a avó, as crianças, enquanto ela se vira para trabalhar. E esse auxílio é pouco, gente. Mas ele permite ali o mínimo do mínimo da dignidade. E até o mínimo do mínimo da dignidade, que vai para os mais pobres, não interessa a elite, né? Vamos olhar aqui uma notícia. Do Lully. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Tem do gelo é 10, mas é de 2012. Ó, a Agência Brasil. É isso que políticas públicas fazem, né? Fazem com que as pessoas que antes eram consideradas marginalizadas, que elas ingressem na política, que elas consigam estudar. Olha isso, participação de negros e indígenas no executivo sobe para 39%. Cerca de 4 a cada 10 cargos de liderança no Poder Executivo brasileiro são ocupados por pessoas negras ou indígenas. Apesar de representarem juntas a maior parte da população brasileira, elas são 39% das lideranças de ministérios, autarquias e fundações. Essa porcentagem aumentou 17 pontos percentuais ao longo dos últimos 25 anos. Homens brancos seguem, no entanto, ocupando sozinhos a maior fatia das posições de liderança, 35%. Aqui, ó. Foda. Pessoas negras são maioria no país, mas a proporção cai na faixa etária acima dos 60 anos. Pesquisa no Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais usou dados da PNAD entre 2012 e eu acho que G1 cai. E aqui, gente, tá aparecendo para vocês, tá, né? Aí a gente entra nesse aspecto. Ai, meu Deus, minha câmera travou, gente. Tem alguém aí? Tem alguém online? Ninguém me avisa, ninguém fala nada, meu Deus. A minha câmera travada ali, ó. Essa câmera tá o cão, tá? Ela tá travando à toa. Enfim. Aqui a gente tem a ideia de expectativa de vida, que a gente vê que depois de 60 cai essa expectativa de vida. Então, o que é isso senão esse aspecto de biopolítica, né, gente? Biopoder. Aí, ó. Composta por uma maioria feminina e negra, a população brasileira vê esse cenário se inverter quando a faixa etária analisada supera os 60 anos. A conclusão está na pesquisa do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, CEDRA, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD do IBGE. Entre 2012 e 2013, as mulheres negras responderam a 27,8% do total da população. Nenhum outro grupo atingiu o mesmo patamar. O Brasil tem 212,5 milhões de habitantes. Os homens negros eram 27,4%, as mulheres brancas 22,8%, os homens brancos 21,1% dos brasileiros. O que a gente pode ver com essa pesquisa aqui, gente? É que desde que o Brasil é Brasil, desde que houve essa transição do sistema escravocrata até os dias de hoje, o homem branco ele continua nos postos de poder. Ele ainda é minoria quantitativa. O que significa uma minoria quantitativa? Em quantidade de pessoinhas, lá, 1, 2, 3, 4, 5, o homem branco é uma minoria quantitativa, quantidade de sujeito. Mas ele é uma maioria qualitativa, porque ele tem a qualidade de vida, ele ocupa os cargos de poder. É isso que o professor está falando aqui o tempo inteiro. A mulher negra, ela é maioria populacional, maioria quantitativa, mas ela é uma minoria qualitativa, porque é a mais vitimada da sociedade. Se vocês quiserem aí, tem as aulas, né, e tal, eu já mostrei dados. Que a mulher negra, ela é mais vitimada em casos de feminicídio, é a que ganha menos.
E é a que mais sofre também nessa questão da maternidade, é a mais abandonada também. Então, essas políticas públicas, elas visam ajudar essa mulher negra que está sobrecarregada. E aí que é muito importante a gente vai lá no vídeo da Fran, tá? Se alguém puder botar, coloca aqui o link da petição, que é para ajudar essas mulheres solo, essas mães solo, que a maioria é negra, mas tem outras mulheres, tem outras etnias, tá, gente? Mas é claro que eu estou reforçando a mulher que é mais sujeitada na sociedade, né? Porque pelo recorte gênero, a mulher ela é mais sujeitada, e se a gente for ali vendo nos entremeios, a mulher trans, eu acho que sofre, e aí eu teria que pegar dados para mostrar para vocês, sofre mais violência pela transfobia, tá? Mas se for uma mulher negra trans, ela tá ali no último, na linha dos privilégios, é a última de todas. Deixa eu botar aqui o teacher, que ele não é teacher, ele é professor, né? Deixa eu botar. Viu? A expectativa de vida aqui, ó. As mulheres brancas vivem mais que as negras. Por que será, gente? Será que não tem uma questão de classe aí? As mulheres brancas são maioria populacional acima de 60 anos. É isso que eu tô falando pra vocês, de biopolítica, tá? São as que vivem mais. Olha isso, quem pode morrer e quem pode viver. É exatamente disso que a gente está falando, dessa estrutura de biopoder. Isso é uma estrutura necropolítica, tá? Porque o corpo que mais está sujeitado à morte é da mulher negra. E do homem negro, né? O homem negro tem expectativa muito abaixo da mulher negra. O homem negro é o que mais está na prisão, né? Falo negro, mas negro entenda-se pretos e pardos, tá? Onde a população parda, ela é maioria quantitativa dentro do sistema prisional. Ó, as mulheres brancas são maioria após os 60 anos, 29,4%, seguidas de homens brancos, 22,4%. Mulheres negras, deixa eu tirar isso aqui da tela. Porra, coisa chata, cara. Porra. Mulheres negras, 25,7%, e homens negros, 21,2%. Ó, segundo a pesquisa, os números indicam que a expectativa de vida de pessoas brancas é maior que a de negras. Em outras palavras, pessoas negras estão morrendo mais e mais cedo. Ora, chura. Renda. Entre 2012 e 2023, as pessoas negras em situação de extrema pobreza, que viviam com até R$ 209 por mês, imagina se viver com R$ 209 por mês, passaram de 70,5% para 73,5% em média. Aumentou, tá? A situação de extrema pobreza. Isso aqui é biopolítica, gente. Ó, essa taxinha aqui, ó. Isso aqui subir. É a população que está sujeitada à miséria. Isso aqui não é brincadeira, gente. Desculpa cortar o meme, né? Que eu sei que eu faço graça, mas a gente tem que falar sério às vezes. De acordo com o Cedro, o dado aponta para uma maior mobilidade social entre brancos, uma vez que eles têm mais chance de sair das faixas mais pobres. Ora, chura. Aí você vai no Pacto Narcísico da Branquitude, né? Da Cida Benta. Além disso, mais de 60% dos negros viviam com renda de até um salário mínimo. Entre os brancos, o percentual caiu para menos de 40%. Então, você tem mais de 60% da população negra com até um salário mínimo. E os brancos, o percentual caiu para menos de 40%. Então, teve essa migração social dos brancos. E a população negra continua sendo a mais pobre. Que alguém tem que fazer a máquina do capital girar, né? Tem que ser uma mão parda, negra, uma mão branca pobre, mas em geral é uma mão ali muito específica que vai estar fazendo os piores serviços. E são os serviços que estão mais vulneráveis à violência. A gente teve aí o caso do Gari,
que ninguém esqueceu, eu não vou deixar esquecer. Né? São os serviços que você está mais sujeitado à violência, você ser assassinado do nada, os piores salários, perigo mesmo, né? De ser um serviço de risco que ninguém quer fazer, um serviço que você vai trabalhar com uma limpeza de dejeto, é sempre uma coisa assim. E quando esse cenário inverte? Quando? Como? Quando uma pessoa que é considerada branca aqui no Brasil, ela vai para o exterior, para a Europa ou para os Estados Unidos e vai fazer esse tipo de serviço. Vai para Portugal, aí vai fazer esse serviço que ninguém quer fazer. Ah, mas tá ganhando em dólar, tá ganhando em euro, mano. Você não tem qualidade de vida, porque lá fora também tudo vai ser cobrado com a moeda estrangeira. Vamos botar o professor. Aí, ó, vou deixar vocês com essa frase aqui, ó. Nesse ritmo, os percentuais que continuaram a separar negros e brancos demorariam 340 anos para serem superados. Para o conselheiro do CEDRO, os dados refletem a necessidade de investir na política de suporte à população negra. Isso é reparação histórica, isso vocês chamam de... Vocês, não você que está aqui na live, mas que a população chama de mimimi, uma certa parte da população. Isso aqui é reparação histórica. A gente precisa desse tipo de política de ação afirmativa, como a cota, porque olha aí, 340 anos para se equiparar e superar essa desigualdade entre negros e brancos. Já teve 400, 500 anos de atraso, agora tem 340 anos só para recuperar. Aí são mais 4, né, gerações, 5 gerações. E tem um estudo que comprovou que demora cerca de 6 gerações para uma pessoa ascender, alguém de uma família ascender socialmente, quando vem de uma classe baixa. Nem sempre a escolaridade mais próxima entre negros e brancos leva a oportunidades iguais, ora bolas. Cotas no mundo do trabalho deveriam ser discutidas na admissão e progressão da carreira. As políticas de equidade racial nos cargos públicos, privados e por conta própria devem aumentar significativamente para superar essa diferença de rendimento. E olha, em contrapartida, olha aí a política, como é importante a ação afirmativa. Ó, parcela de pretos e pardos com ensino superior quintuplica em 22 anos, mas segue metade da de brancos. A gente está sempre correndo e nunca chega na linha de chegada. Por que será, gente? Pela primeira vez o Brasil se declara mais pardo que branco. A população preta e indígena também cresce. Vou lá botar o professor. Bota. Em cascata, perdões de dívidas bilionárias, financiamentos com taxas favorecidas, renúncias previdenciárias, construção de infraestrutura com verba do erário público. É um sistema de sustentação estatal que movimenta trilhões, mas ninguém chama eles de vagabundos subsidiados. Nenhum editorial de revista ou jornal acusa os banqueiros que lucram com dívidas públicas e juros altos de viverem de esmola institucionalizada. Nenhuma manchete denuncia o assistencialismo permanente aos bilionários. Porém, quando uma mulher preta da periferia recebe R$600 para alimentar 3 filhos, o bastante para pagar arroz, feijão e gás de cozinha, e olhe lá, ela vira símbolo de um país preguiçoso? É nela que projetam o fracasso de um modelo que nunca incluiu os de baixo? É ela que é acusada de ser vagabunda, de ser parasita? É preciso perguntar sem rodeios quem realmente vive às custas do Estado brasileiro, quem sempre mamou no orçamento público sem ser humilhado por isso. Quem é mesmo dependente do Estado no Brasil? Quando alguém fala de Bolsa Família, muita gente já pensa, é dinheiro dado para quem não trabalha.
Mas quase ninguém fala da verdadeira Bolsa Família que existe no Brasil, a Bolsa dos Bilionários. Enquanto milhões de brasileiros lutam por R$ 600 por mês para não passar fome, bancos, grandes empresas e bilionários recebem bilhões de reais de dinheiro público todos os anos, dinheiro que sai dos nossos impostos. Bancos recebem isenções fiscais, e isso significa que eles deixam de pagar milhões em impostos, mesmo tendo lucros gigantescos. Imagine se você não precisasse pagar os seus impostos. É sobre isso. E lembrando que a igreja, gente, também tem isenção de impostos, né? Na Constituição tá que todo o templo de culto, né, tá isento, né, de impostos, só que na prática eu só vejo se funcionar para a igreja. O que eu vejo é templo de matriz africana ser apedrejado, ser expulso dos lugares, racismo religioso. Então, é uma política aí de dominação, né? A gente vai de novo, né, no epistemicídio. O que é epistemicídio, gente, para quem não conhece esse termo? Epistemicídio é um resultado de uma política colonialista, né? E quando a gente fala de imperialismo é como se fosse uma fase final, né? Que engloba tudo de ruim que pode acontecer para a nossa sociedade. O colonialismo ele tem essa influência colonial, por isso que o nome é colonialismo, e o epistemicídio é um instrumento do colonialismo, né? Porque eu apago a sua identidade, o seu nome, o seu cabelo. O que será que tem esse contexto todo do cabelo? Minha câmera travou, gente, calma aí. O que será que tem todo esse contexto do cabelo para as pessoas negras? Porque a primeira coisa que acontecia quando a pessoa cativa era capturada era apagar, anular a identidade, que era o cabelo. Então, todos aqueles tipos de tranças e tudo mais que hoje em dia a gente ressignificou, né? E cada nação africana tinha um tipo de trança, e o tipo de trança que a gente faz, Nagu, Fulani, né? São nomes de tribos africanas até. Isso tudo foi, ó. Então, o epistemicídio, ele vai desde a anulação do seu nome, da sua língua, da sua cultura, da sua religião, você torna, te pasteuriza, te aniquila como sujeito em vida. Por isso que o nome é epistemicídio, tá? Fora que o epistemicídio ele também pode ser uma face mais brutal, que aí quando a gente sai em censo de dados de violência, a gente vê exatamente quais populações são as mais aniquiladas, né? Qual classe, qual etnia, cor, né? São dessas pessoas, gênero, que são mais aniquiladas. A gente acabou de ver ali no G1. Os homens negros têm expectativa menor de vida. A mulher negra ela consegue chegar aos 60, mas acima dos 60 já é difícil. Por que será? Biopolítica, né? Controle da vida. Toda vez que a gente falar de controle da vida, a gente vai falar de biopolítica. Grandes empresas como a Vale, Petrobras, montadoras de carros também ganham esses benefícios gordos. Elas pagam menos impostos, têm dívidas perdoadas ou recebem empréstimos com juros mais baixos que o mercado. E o grande agronegócio das grandes fazendas, não o pequeno agricultor, é o outro exemplo disso. Eles têm isenção de impostos sobre agrotóxicos, sobre exportações. Devolva-me. Depois que deixei o cabelo crescer, muita gente ficou falando do meu cabelo. Teve elogio, mas teve gente que queria que eu cortar. Devolva-me. Dá uma resposta assim, bem... aquela, sabe? E ainda recebem financiamentos públicos com juros quase zero.
Em 2023, o governo abriu mão de mais de 500 bilhões em isenções fiscais para empresas e setores ricos. Além disso, estima-se que o total de benefícios, renúncias e perdões de dívidas ao longo dos anos chega a quase R$ 1 trilhão. Quando o dinheiro vai para os pobres, chamam de esmola. Quando vai para os bilionários, chamam de incentivo, renúncia fiscal ou fomento à economia. A grande diferença é que o pobre precisa de R$ 600 para comer e o bilionário ganha bilhões para continuar lucrando mais, muitas vezes sem criar empregos de qualidade e nem pagar o que deve ao Estado. Ó, devolvo-me. Teve gente que... teve elogio, mas teve gente que queria que eu cortasse. Mas sempre que eu mudo o cabelo, eu ouço uma graça. Devolvo-me. É complicado, né? A gente pensa se é só um cabelo, gente, pelo amor de Deus. É só um cabelo, mas ainda assim tem tanto pipipi popopô. É um cão, né? Igual hoje na live à tarde, né? Vocês viram aí alguns comentários, né? Falando do cabelo. Tem gente que acha bonito, mas tem gente que já vê com aquelas graças, aquelas palhaçadas. E hoje em dia eu tô mandando, entendeu? Tô mandando pastar. Programas de transferência de renda são realidade em muitos países, apesar do Brasil ainda resistir a essa ideia. Enquanto aqui se demoniza a transferência de renda, mundo afora este programa existe em diversas formas. Na Alemanha, por exemplo, o Bürgergeld, ele garante 502 euros mensais a adultos desempregados, além de moradia e energia. No Japão, mais de 1.600.000 pessoas recebem o Seikatsu Rogo, com benefícios que cobrem moradia, alimentação e saúde. Nos Estados Unidos, o SNAP, que é o ticket de alimentação, ele atende cerca de 20 milhões de lares. O SSI, que é um outro tipo de assistência, garante até 943 reais por mês para idosos pobres. E o TANF, ele apoia famílias em situação de extrema pobreza com formação e trabalho assistido. Já na China, o Dibao, um dos programas chineses, ele cobre a diferença entre a renda familiar e a linha local de pobreza de cada província. Na Índia, o programa Seu Dinheiro em Suas Mãos, inspirado inclusive no Bolsa Família, ajudou a reduzir a pobreza em 27 pontos percentuais em uma década. Já na Coreia do Sul, o NBLS ele cobre alimentação, moradia, educação e saúde para mais de 1.400.000 pessoas. Ou seja, eu poderia ficar aqui falando o tempo todo sobre diversos outros programas de transferência de renda que tem ao redor do mundo. Mas aqui o pobre ainda precisa se justificar por precisar comer. O problema, na verdade, é o corpo negro que quer viver, não só sobreviver. E é por isso que o debate sobre o Bolsa Família não pode ser apenas técnico. Ele é existencial, ele é moral, ele é racial. Ele é sobre o incômodo que o Brasil sente ao ver um grupo negro erguido. Um menino negro na universidade, uma mulher negra recusando um emprego indigno, uma família negra se alimentando sem pedir. Isso não é só estatística. Isto é uma afronta simbólica. E como toda afronta, gera estas respostas, gera reação, gera frases como do tal rei do ovo. Mas quem tem... E lembrando, né? Por isso que tá tendo uma ascensão da extrema direita. Então você que possa aí estar me assistindo, que de repente acha que a direita ela está interessada nos seus interessada nos seus interesses, fica redundante, fica feio. Mas se você acha que a direita quer te proteger, ela não quer, tá? Porque a direita ela só visa proteger uma única classe que é. E aí, se eu for falar pelo viés comunista, uma classe burguesa. Se eu for falar pelo viés racial, uma classe branca burguesa. Que sempre esteve no poder e quer se manter no poder. Você que possa ter ascendido socialmente, você quer ir, que é preto, né?
indígena, ou que seja, pardo, que pardo é o que? São os mestiços. Somos a maioria, mas eu não considero a mulher negra. E eu sou negra, retinta. Porque onde quer que eu vá, você vai reconhecer que eu sou uma mulher negra. Você nunca vai achar, você não vai ter dúvida que eu sou uma mulher branca na tua vida. Porque eu tenho muita melanina, certo? Então, a gente ocupar espaços de poder, tá? Pessoas como eu ocupar espaços de poder já incomoda. E a direita, ela não está interessada. Ela não está interessada que você pertença àquela elite. Ela vai te usar. Oh, porra. Gente, travou de novo. Essa direita, gente, ela vai te usar como uma massa de manobra. Ela não está interessada que você sente na mesa com ela e compartilhe da abundância que você merece. Sabe por quê? Na cabeça desse povo você não merece. Você tinha que estar limpando a privada. Então, ainda dá tempo de você acordar se você é uma pessoa que não é branca, mas que tem ali um pensamento que corrobora com a direita, porque a direita não está interessada em ver você no aeroporto, não está interessada em ver você nem na rodoviária. Só se for fazendo trabalho subalternizado. E que a gente sabe que a maioria da população negra está relegado ali à subalternidade, os piores empregos. E vamos botar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de comentário, não. Boa noite, Antônio. Eles não querem mais trabalhar, né, Rebeca? Ninguém quer trabalhar com o subalterno. Ninguém quer. E eu acho que cada um tinha que limpar sua própria privada. E se tu for contratar alguém para limpar sua privada, que você pague muito bem essa pessoa. Mas você quer pagar? Você está acostumado o quê, né? Como é que o jeitinho brasileiro está acostumado? A explorar o outro, né? Ela não patrocina interesses de quem vota, mas de quem financia. Tchau. Eles não querem trabalhar, eu também não quero. Vamos dar play? Só porque eu não quero trabalhar, bota. Tem medo de um Brasil mais justo. O que a elite teme é a recusa do pobre à humilhação, a recusa da mulher preta a aceitar o subemprego, a recusa do trabalhador informal a se arriscar no trânsito à base do desespero para entregar uma refeição quente que ele mesmo não teria condições de pagar. Críticas ao Bolsa Família costumam vir travestidas de preocupação moral, mas são lá no fundo expressões de raiva contra a interrupção de um ciclo histórico de serviço forçado, naturalizado e racializado. Porque o povo negro nunca foi autorizado a descansar, nunca foi permitido a ele o direito ao tempo, ao não trabalho, ao sono. O programa Bolsa Família é um programa de transferência direta e indireta de renda que integra os benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego. Isto destinado a pessoas em extrema pobreza e vulnerabilidade social, o que é uma marca histórica do Brasil. De forma que o Bolsa Família faz parte da história do povo negro. O Bolsa Família precisa ser melhorado, ampliado e não combatido. A verdade é que a elite brasileira não tem medo do Bolsa Família. Ela tem medo do que ele representa. Ela tem medo de um Brasil onde a dignidade não dependa de subordinação. Ela tem medo de perder seu exército de reserva de trabalhadores humilhados e gratos. Ela tem medo de um país em que o povo negro não aceite mais sorrir servindo. O medo da elite brasileira não é que o pobre não trabalhe, é que ele não aceite mais se matar para manter os outros confortáveis. É que o entregador não suba mais as escadas de 15 andares com um pedido quente, com pressa, com fome
e pedindo desculpas. É que a trabalhadora não aceite mais limpar a casa da madame por Professor um é salário que tudo, não né? cobre nem a creche Meu do seu próprio Deus. filho. É que o povo negro não sorria mais servindo. A elite brasileira, ela não teme o fim da pobreza, ela teme o fim da servidão. O verdadeiro pânico não é o valor do benefício, mas o que ele destrava. O gesto de recusa, recusar a humilhação diária, recusar o trabalho que mata, péssimos Eu salários, só péssimas aceno, condições, gente. recusar o silêncio diante do Ele privilégio é o alheio. rap. O Bolsa Família não é uma ameaça porque distribui renda, ele é uma ameaça porque pode produzir autonomia. E Flávio no Brasil, dar Muniz. autonomia ao povo negro é como acender fósforos em um paiol. É perigoso, explosivo e intolerável. O verdadeiro medo da elite brasileira não é a falência do Estado, é a emancipação dos corpos que ela costumou a explorar. O que incomoda não é o valor que é repassado, mas a simples ideia de que uma mulher negra pobre nordestina possa não depender mais de um patrão que a trate como invisível. O que os incomoda é que o trabalhador de entrega pense que tem o direito de almoçar antes de servir o jantar dos outros. Que a empregada diga que não pode vir porque está estudando. Que o jovem negro da favela prefira viver da arte, de ofício ou de um salário digno a trocar seu tempo por humilhação. É importante dizer com clareza, o Bolsa Família não enriquece ninguém, obviamente. Não com R$ 600. Não paga viagem, cursos de inglês, nem permite comprar carne toda semana, obviamente. É um programa que mal cobre o básico. E aqui está a minha principal crítica. Apenas 0,5% do PIB brasileiro é destinado a atendimento do Bolsa Família. Programas de transferência de renda na França recebem cerca de 2,1% do PIB. Desta forma, o Bolsa Família serve em sua essência para impedir que famílias desabem no abismo da fome absoluta que foi sempre uma realidade histórica no Brasil. É o mínimo dos mínimos. É o direito de comer hoje e, com sorte, pensar no amanhã. Aos críticos que ficam alardeando que o programa desestimula o trabalho, fica a pergunta: você viveria com R$ 600 por mês? Abandonaria seu negócio, sua carreira, seus privilégios para depender de R$ 600 por mês? Se você não é capaz de fazer essa troca, então para de projetar sobre os outros uma escolha que também você jamais faria. Porque o verdadeiro escândalo para essa elite que nunca lavou um prato, mas sempre quis mandar na cozinha, não é a miséria, é um pobre de barriga cheia com tempo para pensar. Porque o Bolsa Cara, Família não sim. compra silêncio, ele compra de certa forma tempo, decisão, compra o direito de respirar sem pressa e às vezes até de responder. E isso, para um país acostumado a confundir pobreza com obediência, é revolucionário. Talvez por isso a elite siga indignada, porque o programa não gera vagabundos, como eles dizem. Gera gente com escolha. E gente com escolha pode escolher não servi-los. No fundo, o que grande parte da elite brasileira deseja é simples: que o trabalhador siga sendo tratado como aves de granja, confinados, controlados, alimentados apenas o suficiente para continuar produzindo sem espaço, sem E escolha e de alimentados preferência mal. sem voz. Alimentados mal. Gente, que vídeo. Caceta, mano. O medo do dono da granja é que a galinha descubra que tem asas. Caraca. Professor Flávio Muniz. Ele é marxista, sabia? Um dia a gente vai ter ele no Peru. Gostaram?